Primeiro. Abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 1. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e ali ele morreu. Amém, irmão? Podem assentar. Glória. Então, irmão, essa palavra que eu li ela, me chamou muita atenção essa palavra. É uma palavra que fala de um rei que ele era muito malvado. Ele era um rei muito rico, mas também muito ambicioso. Porque na vida é assim: quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E principalmente dinheiro e poder. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer para se sentir mais poderoso, quer para sentir que pode tudo. E esse rei, ele tinha muita riqueza, e ele tinha muito poder, e ele era muito cruel. O que acontecia? Ele era um rei que ele invadia os outros reinos, e ele saqueava as coisas dos outros reis, e ele pegava o rei, e por crueldade, e para poder ter poder nas mãos, ele arrancava os dedos polegares. O dedo polegar das mãos e o dedo polegar dos pés dos reis. Por que isso? Porque arrancando os polegares dos reis, ele tirava o que os reis tinham de melhor. Ele tirava o poder dos reis, e ele tirava a identidade dos reis, e tirava a força e o equilíbrio. Com os dedos dos reis que ele arrancava, ele fazia troféu. Ele era conhecido por ele arrancar os dedos dos reis. Ele era muito malvado. Então, o que significa arrancar o dedo de uma mão, um polegar? O que é o nosso polegar? Esse polegar aqui, ele é a nossa digital. Hoje em dia, né, a gente já usa esse. Mas esse não é esse. O principal é esse daqui. Então, esse aqui é o nosso dedo polegar. Com ele, nós temos força. Então, o que acontece? Eu acho que vocês todos sabem que uma pessoa, quando ela se acidenta, se ela arrancar, se ela decepar um desse dedo aqui ou esse, ela até se aposenta, né? Por quê? Porque ela perde a força dela. Ela perde o que ela tem de melhor, né? A força. Então, se eu ficar sem esse meu polegar aqui, como é que eu vou segurar esse microfone? Com esses 4 dedos aqui.
tenho força suficiente para segurar esse microfone só com esses 4 dedos. Ele vai sair da minha mão muito fácil. Então, eu não vou ter tanta força com a minha mão quanto com o meu polegar. Por isso que o rei Adonizedeque arrancava os dedos dos reis. Por quê? Porque o rei com o dedo arrancado, ele não poderia ter muita força para segurar a espada dele, né? Para ir para as guerras, para lutar contra os outros reis, inclusive o dele, se fosse o caso. E quando um rei, ele não podia ir à frente do exército dele para uma guerra, o exército até ia, só que ia fraco, porque o chefe não ia, lutava até de má vontade. Então era fácil. Esse rei, né? Aí era fácil ele ganhar. Por quê? Porque o rei estava fraco. Outra coisa que ele fazia, arrancar o polegar do pé. Arrancar o polegar do pé. Por que ele arrancava o polegar do pé? Porque o polegar, o dedo polegar do nosso pé, ele significa equilíbrio. Equilíbrio. Você pisa no chão, você pisa aqui no chão com os seus dedos tudinho, você se sente apoiado. Se você não tiver esse dedão polegar, você vai ficar, ó, se balançando. Então, se eu com meus 2 dedos polegares, eu corro 1 quilômetro, sem os meus polegares dos pés, eu vou correr mais ou menos na metade. Eu não vou ter força de correr atrás do que eu quiser sem os dedos. Então, para isso, o rei arrancava os dedos polegares dos reis, porque os reis não poderiam correr com tanta agilidade atrás dos seus inimigos. E ele ficava presa fácil para o rei atacar ele e destruir o reino dele. Então, isso é uma história que está aqui na Bíblia. Essa é a história do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se conta que Satanás, ele era astuto e ele queria destruir a igreja desde o início, né? A gente sabe que desde o início do mundo, Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Ele não quer que a gente adore ao nosso Deus, ele não quer que a gente sirva ao nosso Deus. Ele quer que sirva a ele quer que a gente abandone Deus e vá servir a ele. Então, Satanás, ele tentava parar as igrejas. E como era que ele tentava parar as igrejas? Ele tentava parar as igrejas com perseguições das pessoas. Tipo o seguinte, as pessoas, elas não podiam falar de Deus nas ruas, né? Aqui nós podemos falar de Deus aqui no templo, nós podemos falar aí na estrada, nós podemos falar na nossa casa, podemos falar onde nós quisermos, mas muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos, nós não nos esforçamos. E antigamente as pessoas queriam, como os discípulos de Jesus, teve um que foi apedrejado, não é isso? Porque estava falando de Jesus nas ruas, nas esquinas. Ele foi apedrejado até a morte. Então, isso era obra de Satanás. Satanás, ele usava as pessoas, como usou Saulo, né? Saulo. Ele usava Saulo para perseguir as pessoas que serviam a Deus. Tanto que mandou matar o servo do Senhor, apedrejado, porque estava falando de Deus nas esquinas. Então, Satanás, ele usa essas artimanhas. Ele usava essas artimanhas. Ele usava as perseguições, as defamações para as pessoas, desânimo, tudo isso. Isso aí nos tempos passados. Mas hoje em dia também não é diferente. Esse
Adoni-Bezeque, ele era um rei. Mas hoje em dia nós temos esse Adoni-Bezeque, que não é segredo para ninguém, que é Satanás. Que é Satanás que quer destruir a minha e a tua vida. Esse Satanás, ele entra na vida das pessoas desde que as pessoas derem chance. Esse Adoni-Bezeque da Bíblia, esse rei, ele arrancava 2 dedos. Satanás, ele não quer arrancar só um dedo, ele não quer arrancar só 2 dedos, ele quer arrancar teus 5 dedos, os meus 5 dedos. Ele quer arrancar. No domingo aqui o pastor estava falando sobre oração, não é isso? Que o crente que faz oração, ele sofre mais perseguições. O nosso primeiro dedo é o nosso polegar. O nosso polegar, ele é a nossa identidade, ele é a nossa força, como eu já falei. Então, o que acontece? Satanás, ele quer tirar a nossa força. Como é que ele quer tirar a nossa força, irmã Nete? Ele quer tirar a nossa força de orar. Ele quer tirar a nossa força de buscar conversar com Deus. Porque a nossa oração é conversar com Deus. Então, muitas vezes a gente passa problemas, passa dificuldades, e em meio ao problema, a gente se sente fraco, se sente oprimido, e a gente não vai orar. A gente vai na casa do vizinho, fala para o vizinho que está passando um problema, vai na casa do amigo, conta que está passando um problema, a gente conversa com o irmão, conversa com o pai, com o tio, mas não conversa com Deus. Por quê? Porque Satanás já está trabalhando ali, ele está colocando aquele problema para você ficar preocupado com aquele problema e você não orar. E quando você não ora, você perde a sua força. Você perde a sua força. A oração. Crente que não ora, não vence batalha. Foi dito aqui domingo pelo pastor pastor Antônio. Crente que não ora, perde as batalhas, perde as vitórias. Ah, irmã Nete, é porque faz tempo que eu oro e não recebo. Então não ora mais não, porque eu perdi a fé. Perdi a fé. Não existe isso. A palavra de Deus na nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem várias passagens que falam sobre oração. Orai e vigiai, orai sem cessar. Oração é a chave da vitória. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e por aí vai. Então, significa que vida de crente é vida de oração. Não importa o momento que você está vivendo, não. Você só quer orar quando está bem, para agradecer? Não, de jeito nenhum. A gente tem que orar quando está bem para agradecer, quando está mal para pedir força, e quando já está quase morrendo, se não puder orar, meu filho, fique ali. Comigo já aconteceu isso. Comigo já aconteceu de eu não ter forças para orar, não saiu uma palavra sequer, mas eu ficava ali. Eu imagino que Deus, Ele sabe o que vai sair daqui da minha mente. Porque tem momentos difíceis na vida da gente. Tem momentos difíceis na vida da gente. E a oração que faz efeito, não é só a oração de um pastor, não é só a oração de um presbítero. Não, irmão. É a oração de qualquer um de nós, desde que nós estejamos orando certo. Desde que nós estejamos em comunhão com Deus. Desde que nós estejamos orando com a fé dentro do nosso coração, que nós servimos um Deus todo-poderoso, que pode tudo. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, irmão, a oração, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito.
pode muito. Uma vez eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque depois que eu comecei, querer servir mais a Deus, eu descobri um dom maravilhoso que Deus me deu, pastor. Eu ainda nem disse, mas eu descobri um dom maravilhoso que Deus me deu. Eu tenho o dom de intercessão pelas pessoas. Eu vejo uma pessoa passando por um problema, eu sinto desejo imenso de orar por aquelas pessoas. Deus me deu esse dom. E um dia eu fiquei muito triste porque uma irmã se lamentou-se para mim que estava passando problemas, estava passando dificuldades, e os irmãos não ligavam para ela nem nada, e nem sequer se oferecer para fazer uma oração, não fazia. Eu disse: minha irmã, se você quiser, eu vou com meus filhos, com meu marido na sua casa e faço oração. Ela disse: não, irmã, precisa não. Não, irmã, deixa, precisa não. Eu disse: minha irmã, então você não está precisando de oração. Porque na verdade ela queria o pastor. Mas é assim, irmão, a oração, ela não precisa ser exatamente a oração do pastor para fazer efeito. Não. Ela tem que ser uma oração sincera. E quando a gente faz oração sincera, Deus responde. E é por isso que o diabo não gosta. E é por isso que ele quer arrancar o seu dedo, a sua força de você orar. E você parando de orar, quando o crente para de orar, ele vai abrir o caminho para perder o segundo dedo, que é a outra digital dele. Nossa, segundo dedo. O que é o segundo dedo, irmã Nete? O segundo dedo indica a palavra, a leitura da palavra. Quando o crente não ora, ele perde o ânimo de orar e em seguida o ânimo de ler a palavra. Sim ou não? Pois é. Ele perde o ânimo de ler a palavra. E um crente que não ora, não lê a palavra, já está fraco. Ele perde de aprender mais e mais os estatutos, as leis do Senhor. A palavra de Deus, ela vem dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também na Bíblia fala que devemos ler a palavra, eu acho que é em Salmo 119, versículo 11. Diz que nós lemos, eu não sei muito bem, mas diz que a palavra do Senhor, ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta do pecado. Então, nós temos que orar e temos que ler a palavra. Quando nós não lemos a palavra, nós ficamos fracos. Nós ficamos mais fracos ainda, porque nós não estamos ouvindo. Na oração nós não estamos falando com Deus. E na palavra nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. Cada palavra que tem aqui é Deus falando conosco. Quando nós vamos orar, é nós falando com Deus e Deus ouvindo. Quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco. Nós lemos, né? Então, quando o crente não ora, não lê a palavra, aí ele decai para o terceiro dedo. O diabo já vai enveredando ele para o terceiro dedo. Irmã Nete, qual é o terceiro dedo que o diabo vai arrancar? O terceiro dedo é a sua fé. É a fé. Quando a gente se encontra sem oração, quando a gente se encontra sem palavra, aí vem a perca da fé. A perca, quer dizer, não é exatamente a fé, a perca da comunhão, quer dizer, o terceiro dedo é a comunhão. A fé vem depois, é a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é o que nós estamos fazendo aqui, ó.
comunhão é você ser um crente e você procurar estar nesse local aqui. É você ser um crente e você procurar estar na companhia do pastor, na companhia de um presbítero, de um diácono, do irmão. Essa é a comunhão. Mas o diabo, ele já tirou a oração, já tirou a palavra e ele tira a comunhão. O que acontece quando a pessoa não ora e não lê a palavra? Ele perde o ânimo de vir para a igreja. A gente não quer estar mais crente, não. Não quer mais passar 2 horas sentada lá na igreja ouvindo aquela besta lá em cima do altar com essa besteira. Diga alguém assim. Porque ele já não sabe mais do que a palavra do Senhor. Não tem mais reverência. Não tem mais temor. E a gente, eu acredito, não sei só eu, acredito que vocês também, vocês andam em outras igrejas, a gente vê pessoas que vão para um culto, elas estão lá de corpo, mas de mente, de coração, elas estão, ó. Pessoas que ficam conversando, pessoas que ficam andando para lá e para cá, pessoas que não estão nem aí para nada. Elas não querem ouvir. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque elas já estão sem comunhão. Satanás já tirou. Elas estão só com esses 2 dedos aqui, ó. Já perderam esses 3. Entenderam? E é desse jeito que Satanás trabalha. Aí depois que Satanás trabalha nesses 3 dedos, arranca os 3, aí ele vai para o quarto. Quarto dedo. Qual é o quarto dedo? O quarto dedo é a fé. Aí agora vem a fé. Porque quando a pessoa não ora, não lê a palavra, não tem mais comunhão, a gente perde a fé. Perdeu a fé. Não crê mais de Deus, não acredita mais que Deus salva, não acredita que Deus cura, não acredita que Deus liberta, não acredita que Deus dá salvação, não acredita que Deus dá vida eterna, não acredita não. Glória a Deus, Aí, irmão, vai decaindo para o fim. E Satanás, ó, gostando, Satanás gosta, Satanás fica feliz. Satanás fica feliz. Mas o que acontece? Deus, ele nesse momento, ele fica triste. Deus, ele fica muito triste. Mas o que acontece? A pessoa que está no estado desse, a pessoa muitas vezes não procura uma ajuda. A pessoa muitas vezes não procura se alimentar de algo que possa lhe levantar. E vai a cada dia dando mais oportunidade para Satanás trabalhar. Aí Satanás dá a última tacada de misericórdia para a pessoa que não quer nada com Deus. Ele arranca o 5º dedo. O que é o 5º dedo? É o testemunho. O testemunho que o crente deixa de dar. O novo testemunho que ele vai dar da vida desgraçada que ele vai viver debaixo da mão do capeta. Quando ele não aceita Deus na vida dele. Quando ele não reconhece que ele precisa de Jesus na vida dele. Aí sabe o que é que ele vai querer? Ele não vai querer vir mais para o templo. Ele não vai querer orar. Não vai querer ler a palavra. Não vai ter mais fé em Deus. Ele vai querer se ajuntar com as pessoas do mundo, lá fora. Com as pessoas que vão levar ele para a curtição, para pessoas que vão falar coisas sem sentido, para pessoas que vão dar a ele uma falsa alegria que não se tem. E isso, irmão, isso é o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa quando entrega a vida para Deus, mas realmente ela não busca o verdadeiro Deus. Muitas vezes eu, antes de entender mais as coisas,
Quando eu ia para um culto que uma pessoa dizia uma palavra dessa, eu ficava ofendida. Mas Jesus me libertou. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendi que quando a palavra, uma palavra que é dita aqui, desde que ela é dita segundo essa palavra aqui, não for da carne, porque tem muitas palavras que são da carne. Quando ela for dita daqui, se ela lhe ofender, é porque você está precisando dela. É porque você está precisando, é porque eu estou precisando dela. Porque a gente, muitas vezes a gente tem um dedo assim muito para apontar para as faltas dos outros, mas a verdadeira da gente a gente não vê. E nós precisamos ver as nossas também. E eu vi tudo isso aqui em mim. Eu vi. Por isso que eu falei para vocês que antes de trazer essa palavra para cá, eu já tinha estudado para mim. E foi essa palavra que me avivou. Quantos de vocês aqui já sentiram desânimo de orar? Qualquer pessoa sente. Qualquer pessoa sente. Quantos já não sentiu ânimo para ler a palavra? Muitos. Todos nós sentimos, temos dias que nós não estamos com ânimo de ler a palavra. Quantos de nós muitas vezes sentem desanimado de vir para o culto, cansado? Todos já sentimos um dia. Mas sabe qual é a diferença? É o sacrifício. É você saber que você precisa de Deus. É você saber que isso aí acontece. Mas isso aí são investidas de Satanás. Então você precisa se libertar. Você, eu falo você, mas também a mim. Nós precisamos nos libertar. Se tem um desânimo, falta de ânimo para se ajoelhar e orar, porque os problemas, dificuldades estão muitas, estão cansativas, não cessam, te ajoelha. Se não puder se ajoelhar, se senta. Se não puder sentar, deita. Se não puder se deitar, fica de pé. Mas vai procurar orar. Se não puder sair uma palavra da nossa boca, que saia pensamento. Se não puder sair pensamento, chora. Tem um louvor, né, que diz: mesmo em gemidos, o Senhor entende a nossa dor. O Senhor entende. A única questão, gente, é que nós temos que ter a vontade de servir a Deus e servir em espírito e em verdade, com a reverência que Ele necessita, com a reverência que Ele merece. Não é nem que Ele necessita, porque Ele não necessita de nada. Ele é tão poderoso, o nosso Deus, que Ele não necessita de nada, mas Ele merece. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor. Quando Deus, esse rei aqui, ele arrancou os dedos, né, de 70 reis. 70 reis. E esses 70 reis viviam comendo migalhas debaixo da mesa dele. Quer dizer, comia do que ele dava. Vivia fazendo o que ele queria. Por quê? Porque não tinha força para lutar. Então é assim que acontece quando nós ficamos fracos e deixamos Satanás agir em nossas vidas. Nós vamos comer do que ele der. E nós não podemos ser esse crente assim. Nós temos que ser crentes vitoriosos. Nós temos que buscar o Deus vivo. Nós temos que buscar esse Deus para a nossa vida. Nós temos que nos libertar. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é essa vida se arrastando com doença, com problema, não. Não, de jeito nenhum. A vida com abundância, eu vou ser rica, eu vou ser isso e aquilo. Não, não é isso. Mas é uma vida que você vai viver com abundância de poder, de autoridade do nome de Jesus, de graça, porque o nosso Deus, ele é poderoso para isso. O nosso Deus, ele nos deseja essa vida. Nós podemos até passar por um problema, por uma doença, devemos passar, mas não por toda a vida. Não viver doente. Passar por uma doença é uma coisa,
Viver doente é a outra. Passar uma dificuldade é uma coisa. Viver em dificuldade, nós temos que olhar e prestar atenção que se isso acontece em nossas vidas, Satanás está trabalhando e nós precisamos nos libertar. Nós precisamos ver aonde é que nós estamos desobedecendo as leis de Deus. Nós precisamos procurar saber aonde é que nós estamos falhando com Deus. E é desse jeito, irmão. Então, Adoni-Bezek, lembrei. Adoni-Bezek, ele arrancou os dedos de 70 reis para viver humilhado a ele. Mas na Bíblia fala de 70 homens de Deus que Deus levantou. 70 homens que Deus comandou para sair pelo mundo e pregar o Evangelho. 70 homens. Então, irmão, que nós seja desses 70 homens de Jesus e não dos 70 homens de Adonizete. Que nós seja desses 70 homens que Deus formou ali aquele grupo para comer na mesa junto com ele. E não para comer não para ser dos 70 para comer das migalhas. Porque Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Na Bíblia também fala de uma mulher que ela foi falar com Jesus e ela desejou de Jesus as migalhas, né? Falando mais ou menos assim. Ela desejou as migalhas que caíssem da mesa. Mas Deus não deu migalhas a ela, porque Deus ele não quer dar migalhas para mim nem para você. Ele quer dar o melhor. Glória a Deus, aleluia. Ele quer dar o melhor para você. Então é por isso que hoje o Espírito Santo de Deus trouxe essa simples mulher aqui, para trazer essa palavra, para que essa palavra venha entrar, assim como um dia entrou no meu coração e me fez eu avivar o meu desejo de servir melhor a esse Deus, que ele penetre no coração de vocês também. Não estou aqui querendo dizer que nenhum de vocês não são crentes ou que não me fale de jeito nenhum, não me entenda assim. Mas é porque nós precisamos buscar cada dia ser santo, porque o Deus que nós servimos, ele é santo. A cada dia nós devemos nos santificar mais, porque Deus é santo. A cada dia nós devemos nos doar mais para esse Deus, porque Ele nos dá 24 horas por dia. 24 horas Ele nos dá. E muitas vezes a gente fica se lamentando de passar 2 horas adorando a Deus. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele é digno de todo louvor. Ele é digno que nós amanheça o dia adorando. Ele é digno que nós passe o dia adorando. Ele é digno que nós anoiteça. Ele é digno que nós perca o nosso sono adorando a Ele. Irmãos, eu quero dizer para vocês como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Eu já tive essa experiência de passar altas madrugadas adorando a Deus. É maravilhoso, irmão. Vocês não entendem. É um mistério que acontece. É um mistério que acontece quando você adora a Deus. Ele não precisa que você adore, mas Ele é digno, Ele merece. Ele merece. Ah, irmã, eu não sei adorar a Deus, eu não sei louvar, eu também não sei não, irmão. Eu não sei louvar, a minha voz é horrível, mas eu amo esse Deus, porque Ele é quem me deu essa vida. Ele é quem me deu. Ele me deu o marido que eu tenho. Ele me deu 2 filhos maravilhosos que eu tenho, irmãos. Todos os dias eu não me canso de jeito nenhum de adorar esse Deus. E a cada dia eu digo: Senhor, me ensina como te adorar melhor, como te servir melhor.
Irmão, eu tenho tentado fazer muitas coisas para Deus. Tenho tentado. Gostaria que Ele próprio, né, me dê mais oportunidade para que eu possa mais e mais servir a Ele. Quer dizer, não é servir a Ele, né? Servir o nosso próximo, que servindo ao nosso próximo, estamos servindo a Deus, né? E que eu venha mais e mais, irmão, me libertar de tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não provém de Deus. E eu tenho sentido essa diferença em mim. Talvez as pessoas fora, vocês não tenham percebido, mas eu própria, eu sei o quanto eu já mudei por esse Deus. E eu quero mais e mais mudar por esse Deus. Antes eu não tinha coragem de chegar para uma pessoa e dizer que Jesus amava. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho, para a glória de Deus. Ele me fortaleceu. Ele tirou o nervosismo que eu tinha, o medo de falar. Ele tirou. E hoje eu chego para uma pessoa, hoje eu digo para uma pessoa que Jesus ama. Hoje eu chego para uma pessoa e eu digo que Jesus liberta. Eu digo que Jesus cura. Irmão, é porque eu particularmente eu não gosto de falar coisas que eu faço, entendeu? Mas se é necessário aqui, eu creio. Então, desde que eu procurei servir mais a Deus, é tipo que nós lá em casa, pastor, nós somos tipo que um grupo de oração. Nós somos tipo que um grupo, não, nós somos um grupo de oração. E nós na nossa casa, né? Porque lá em casa tem um diácono, tem 2 diáconos e uma obreira, né? Aí, irmão, assim, nós já fomos fazer oração em casa de famílias. Irmão, que eu até já falei um dia para o pastor aqui para organizar e fazer um culto de ação de graças ou então de testemunho, porque nós já temos testemunhos para contar das orações que nós fizemos nos lares, entendeu? Pessoas que se libertaram de enfermidades que não tinham cura, pessoa que aceitou Jesus. Então, irmão, eu sinto assim que Deus está me dando a oportunidade de melhorar. E eu rogo a Deus que eu ainda tenha assim mais anos pela frente, que eu possa ganhar almas para Jesus. Eu tenho sede de pregar para as pessoas, falar, quer dizer, pregar não, conversar, né? Conversar sobre Deus. Que pregar é o pastor. Eu conversar sobre Deus com as pessoas e as pessoas sentirem o desejo de conhecer esse Deus que eu estou conhecendo, que eu ainda estou conhecendo. E eu acho maravilhoso quando eu chego para as pessoas que eu fico conversando sobre Deus, falando do poder de Deus, falando da maravilha que Ele já fez na minha vida. Então, irmão, e tudo isso acontece por libertação. Quando nós se libertamos dessas picuinhas, dessas coisinhas que a gente cria na nossa mente e no nosso coração. Eu não vou hoje para a igreja porque fulano é assim, é assado. Não, eu não vou para a igreja porque o pregador fala assim, é para me ofender e tal. Para com isso, irmão. Para. Se falou para te ofender, é entre ele e Deus. Existe um ditado que diz assim: se te der um limão, faz uma limonada. Então, se uma pessoa estiver aqui e falar alguma coisa que te ofender, olha bem, escuta. Olha bem para dentro de você e vê se você está precisando daquela palavra ali. Se você estiver precisando, você recebe. E você pede a Deus para libertar você daquilo ali, para nunca mais você ouvir aquela coisa ali. E se você não tiver, deixa para outro ouvir. Mas vamos nos libertar. E em vez de nós estar dando oportunidade para Satanás trabalhar em nossas vidas, vamos dar oportunidade para Deus. Vamos dar essa honra para esse Deus maravilhoso. Vamos dar essa honra para esse Deus maravilhoso.
e vamos honrar Ele com o nosso testemunho. Vamos orar todo dia, vamos fazer devocional, vamos nos ficar mais em comunhão. Se você já vem para o culto, a partir de hoje venha com mais vontade. Lembre sempre dessa palavra que eu estou falando para você aqui hoje. Ela me avivou, pode avivar você também. Porque quando nós reverenciamos esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos honra aqui na terra também. Porque Deus é amor. Eu vou terminar a minha parte aqui com essa frase. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor porque Ele faz tudo por você. Ele deu até o filho dele para ter morte de cruz, para salvar a mim e a você. Mas Ele é justiça de permitir você colher aquilo que você plantar. Então, se você for honrar e glorificar, adorar, testemunhar desse Deus Todo-Poderoso que hoje eu estou conhecendo, e servir Ele em espírito e em verdade, Ele vai te honrar aqui na terra e mais ainda vai te honrar lá no céu, porque Ele vai te dar a tua coroa. E eu agradeço essa oportunidade. Quero dizer que fiquei muito feliz com essa oportunidade. Quero dizer que essa palavra, ela me transformou. E hoje eu estou sendo essa mulher aqui, hoje, diferente. E eu desejo que essa palavra hoje, se há algo em vocês que precisa para vocês se avivar também, para vocês serem mais crentes a partir de hoje, que ela termine aqui no coração de vocês, com a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo, e ela fique sempre na mente de vocês. E quando Satanás tentar investir em algum desses dedos de vocês aqui, vocês lembrem dessa pregação aqui e digam assim: a investida de Satanás, e eu não vou me render a ele. Eu vou honrar e adorar o Deus Todo-Poderoso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?